Então, pessoal, dando continuidade aqui à nossa aula de zoologia, no vídeo anterior a gente falou sobre o filo dos poríferos. São animais muito simples. Um exemplo clássico, né? A gente falou lá das esponjas. Animais com corpo cheio de poros. Tem lá o processo de entrada e saída de água, né? Eles são filtradores. Eles não apresentam nenhum sistema digestório, circulatório, excretor, respiratório, nervoso. Todas as realizações vitais são através das células. Falei também um pouquinho sobre a reprodução. Então, esse foi o primeiro filo na linha evolutiva em zoologia. O segundo filo que a gente vai falar agora é o dos quinidários, também conhecido como seleterados, né? Mas não é tão comum falar seleterados. É mais comum vocês acharem o nome quinidária ou quinidários. Bom, quais são os animais que estão nesse filo? A gente tem como exemplo as águas-vivas, anêmonas, hidras, caravelas, corais, tá? Vamos ver as características gerais para entender quem são os animais que vai entrar nesse filo. Bom, esses animais são pluricelulares, ou seja, tem aí o corpo todo constituído por células, né? São diblásticos. Olha só, isso é uma novidade evolutiva, que a gente vai ter a formação de folhetos embrionários, né? No desenvolvimento embrionário desses bichos, a gente vai ter a formação aí de 2 folhetos. Então, por isso é chamado de diblástico, di vem de 2. São acelomados, A é de negação, né? Celoma é um fluido que tem no meio do corpo para locomoção. Eles não têm essa cavidade aí com esse líquido, com esse fluido. Por isso, acelomado, A é não, né? Não tem o celoma. A gente vai ver mais para frente quando entrar nos animais pseudocelomado e celomado, para a gente poder comparar como que é a cavidade interna desses animais nesses três níveis, né? Acelomado, pseudocelomado e celomado. Continuando aqui, as características gerais dos quinidários, eles apresentam simetria radial, ou seja, se eu pegar esse bicho e tentar cortar ele, eu vou conseguir cortar em várias partes iguais. Essas aqui são as características gerais aí dos quinidários, né? Agora vamos aqui para a gente complementar a questão do diblástico, né? Nessa foto aqui, nessa imagem, dá até para ver. Em azul, não, na verdade em marrom, a gente tem aí uma camadinha. Ah, não, é azul mesmo. Em azul aqui, ao redor desse bicho, né, da representação, a gente tem a camada de ectoderme, né? E depois a endoderme, ou seja, né, eles têm 2 camadas, 2 folhetos embrionários que surgem aí durante o desenvolvimento embrionário. A gente tem uma parte aqui interessante, esses bichos vão apresentar boca. Os poríferos não tinham boca, né? Eles tinham lá o corpo cheio de poros, que eram buracos, e uma abertura em cima, que era para saída de água, mas não é nada semelhante a uma boca. Já aqui no filo dos quinidários, né? Aqui a gente tem um pólipo e ele tem os tentáculos para cima e a abertura aí central é a boca. Aqui na parte de dentro, ó, cavidade gastrovascular. É onde vai acontecer a digestão dos nutrientes, né? Das substâncias ou de outros seres vivos que esse animal aqui vai ingerir, vai se alimentar. Então, a digestão dele vai acontecer em 2 processos, né? Primeiro, através da boca, ao pegar o alimento, né? Os tentáculos agarram, ao pegar o alimento e entrar na boca, o alimento vai parar nessa região, cavidade gastrovascular, e ali vai fazer a digestão do alimento. Depois disso, esse alimento ele vai ser distribuído para as células, onde vai acontecer a digestão intracelular. Então, a digestão dos quinidários, ela acontece em 2 momentos. Primeiro, extracelular, ou seja, fora da célula, na região gastrovascular, e depois intracelular, que é dentro da célula, tá? Aqui a gente tem uma representação também de um quinidário em forma de medusa, que é com os tentáculos para baixo, né, se movimentando aí com o puxo da água. E a gente tem ali as mesmas características anatômicas, né? A ectoderme, que é a camada mais externa,
a endoderme, a camada mais de dentro, né? Por eles serem diblástico, apresentar 2 folhetos embrionários. E a cavidade gastrovascular, e aqui a gente tem a boca e os tentáculos. Beleza. Esses animais, pessoal, os quinidários, né? Como, por exemplo, a água-viva, apresenta aí uma célula urticante nesses tentáculos, né? Que a gente chama de quinodoblastos. Esse filamento urticante, né? Ele apresenta substâncias que é capaz de trazer queimaduras no ser humano ou em outros animais como forma de defesa. Então, isso aqui é uma das características aí na linha da evolução para a defesa. Bom, aspectos fisiológicos. O sistema digestório é incompleto por quê? E detalhe, está surgindo o sistema digestório aqui, né? Porque lá nos poríferos não tinha nenhum sistema. Incompleto porque eles só apresentam a boca. Para ser um sistema digestório completo, tem que ter lá todos os passos, né? Boca, estômago, intestino e ânus. No caso, eles não têm ânus, né? Não tem ali a parte de intestino, então por isso incompleto. Mas tem a participação da boca, a gente sabe que a digestão já começa na boca, né? No caso dos mamíferos, mas aí por ter essa característica, essa estrutura, a gente entra aqui como sistema digestório incompleto. Circulação é ausente, esses animais não têm sangue. Respiração, né? Não tem sistema respiratório, pulmão, brânquias, nada disso. A respiração, nesse caso, vai acontecer através das células, tá? Por difusão simples. Então, o oxigênio vai conseguir entrar pela membrana celular para fazer energia, produzir ATP e tudo mais, através da difusão simples. A excreção também, então, as trocas gasosas aí, a excreção vai acontecer através da difusão. Sistema nervoso por difusão também, difuso. E locomotor, ou seja, para se locomover, por propulsão a jato, né? Contração do corpo aqui com o puxo da água. Nesse caso, pessoal, o pólipo é um formato de quinidário céssio. Então, o pólipo, ele é fixo no substrato, né? Quem tem aí o sistema de locomoção com essa propulsão de jato da água vai ser a medusa. Então, a gente vai ver aqui o processo de reprodução dos quinidários, levando em consideração esses 2 formatos aqui anatômicos. Então, ó, nessa imagem aqui, a gente tem o processo de reprodução que alguns quinidários fazem, que é conhecido como metagênese. Metagênese significa reprodução alternada. Como assim alternada? Em um momento vai fazer reprodução sexuada e em um outro momento vai fazer reprodução assexuada. Então, a gente tem aqui um porífero, um quinidário, tá? E aí, esse quinidário vai fazer reprodução assexuada. Esse quinidário aqui, se vocês forem reparar, os tentáculos, eles estão para cima. E ele tá fixo no substrato, ele tá céssio, né? E aí, esses tentáculos para cima, vai ter uma região aqui dentro que vai fazer reprodução assexuada e vai liberar um quinidário no formato medusa. Ou seja, agora os tentáculos estão para baixo e aí esse quinidário vai conseguir se mexer. Vamos pensar que esse quinidário aqui que eu tô mostrando para vocês do tipo medusa seja um macho, liberando o espermatozoide, que é essa figura em azul. E esse outro lado aqui seja um quinidário fêmea, uma medusa fêmea liberando óvulo. Ou seja, essa fêmea pode ter sido liberada por esse quinidário do tipo pólipo, né, céssio fixo, através da reprodução assexuada, ou por outro quinidário de outro ali lugar, tá? Aí esses aqui, esse casal, né, o macho e a fêmea, eles vão liberar os gametas na água. Esses gametas vão fecundar na água, formando um zigoto. Esse zigoto vai passar por divisão celular, vai ter a multiplicação de células, até formar uma larva, que a gente chama de lárvula plânula. Essa lárvula plana vai cair no substrato e vai se desenvolver, né, através de mitose, formando aí
um pólipo adulto, um quinidário adulto. Então, aqui a gente tem um ciclo reprodutivo que aparece os dois tipos de reprodução. Assexuada, quando o quinidário do tipo pólipo, céssio, libera uma medusa, que é um quinidário no formato de que consegue se mexer, né, com os tentáculos para baixo. Isso aí, essa liberação foi do tipo assexuada. E aí, as medusas, macho e fêmea, vão liberar seus gametas na água, vai acontecer a mistura de material genético. Então, aqui nesse momento está acontecendo a reprodução sexuada. Fecundou, formou o zigoto, esse zigoto vai se desenvolver por mitose, formando uma larva plânula, que a gente chama. Essa larva vai nadar, vai cair no substrato, se fixar e se desenvolvendo assim em um novo pólipo. Tá bom, pessoal? Então, a gente vai encerrar por aqui os pontos principais aí do filo dos quinidários. Então, só recapitulando aqui pra gente fechar o vídeo, quais são os pontos evolutivos que apareceram aqui nos quinidários comparado com o filo dos poríferos? Ser diblástico, ou seja, apresentar dois folhetos embrionários, né? Dois folhetos aí no desenvolvimento embrionário, é ectoderme e endoderme. A presença de boca, que antes não tinha, né? Formando assim aí um tipo de sistema, mesmo que incompleto, mas é o primeiro sistema a surgir, sistema digestório incompleto. Temos aí o aspecto da defesa, que é da célula urticante nos tentáculos. E acho que é isso, tá bom, pessoal? A gente falou aqui de alguns pontos importantes e, por fim, a gente falou da reprodução. Até a próxima!